Pokrovsk, a palavra-chave neste momento na frente de batalha no Donetsk. Vemos aqui um mapa e antes de lançar a pergunta, pedia então que víssemos aqui com atenção. Vemos aqui Pokrovsk, é um ponto absolutamente fundamental porque logo a seguir tem Mirnorad. Mirnorad é um outro ponto que os russos têm vindo a tentar cercar e que têm vindo a bombardear e que, uma vez que se os ucranianos perderem Pokrovsk, Mirnorad é a última linha de defesa para mais para cima aqui na estrada de Dobropil e Kramatorsk os russos poderem avançar sem grande oposição ucraniana. Há aqui, portanto, um dilema. Qual é o dilema para a Ucrânia? Dar tudo por manter Pokrovsk ou assumir a partir de certo ponto que será melhor evitar que depois a seguir caia Mirnorad e depois seja em dominó, e se isso ainda vai ou não a tempo. Qual é a tua perspectiva? Bom, eu diria, nós temos claramente aqui o alvo número 1 do Kremlin. É, de facto, esta região ou a cidade de Pokrovsk, para poder depois controlar toda a região de Donetsk. Aliás, como nós sabemos, uma das condições para a capitulação da Rússia ou um cessar-fogo era a cedência desta mesma região à Rússia, certo? E, portanto, há claramente aqui um alvo estratégico. Aquilo que nós sabemos é que, apesar dos longos meses de conflito, as forças ucranianas têm conseguido resistir e têm conseguido oferecer grande resiliência perante esses avanços russos, apesar dos 150 mil soldados que, à partida, terão sido colocados na região para fazer esse cerco, até porque é uma zona muito estratégica em termos militares e a nível de recursos também, e, portanto, quanto mais cercada e quanto mais vazia essa região se for tornando, mais real ficará a ameaça da Rússia assumir o controlo de Donetsk e, por isso, também ser, como ainda há pouco dizias e não podia concordar mais, a conseguir um bastião desta força e resiliência ucraniana. Já percebemos que é o ponto mais importante e é a palavra-chave nas operações no terreno. O que eu te pergunto é se tens resposta para esta pergunta. É a batalha decisiva, ou seja, certamente muda a dinâmica desta linha que aqui vemos, mas isso pode decidir o resto da guerra? Diria que não, precisamente por aquilo que dizíamos. Há muitas outras frentes de batalha e creio que a Ucrânia e os líderes e quem de facto pensa a estratégia militar ucraniana está preocupada em pelo menos passar este inverno, e eu acho que é essa a grande prioridade. Eu não acho que seja a batalha decisiva, acho sim que coloca ainda maior fragilidade e debilidade numa altura em que a Rússia continua a atacar centrais energéticas da Ucrânia e que, portanto, coloca ainda uma pressão maior naquilo que é já um inverno duro. Portanto, em princípio, muda, mesmo que os ucranianos caiam a partir de certo ponto, mas não decide. Creio que estamos de acordo. Certo. Há um outro ponto aqui, esse mais subjetivo, não podemos saber, não estamos dentro da cabeça de Putin, é se eventualmente, caindo Pokrovsk e a Rússia se acelerar o que falta conquistar nos tais 80 km para Kramatorsk, se em vez de demorar, como há uns dias aqui me disse o Jorge General Arnaud Moreira, que podia ser até 2030. A este passo, a Rússia só ocupava o resto do Donetsk até 2030. Se, caindo Pokrovsk, as contas já não serem essas e demorar alguns meses e não 4 anos, aí não é impossível pensarmos numa perspectiva de Putin declarar uma espécie de semi-vitória e poder aceitar um cessar-fogo. Agora, a questão é que isso não seria garantia de fim da agressão russa na Ucrânia a longo prazo. Exatamente, não podia concordar mais, é isso. A questão é muito essa. Depois, é também a questão de saber como é que nós, europeus, vamos encarar isso, ou seja, que garantias podemos dar à Ucrânia, garantias de segurança, a longo prazo, perante um quadro destes, porque na atual situação a Rússia não lhe interessa um cessar-fogo, pelo que já percebemos, porque pode estar a meses de mudar a forma de conseguir acelerar no Donetsk, mas se a Rússia quiser aceitar um cessar-fogo numa situação de considerar que já ocupou o Donbass, o que é, então aí o ónus fica na Ucrânia sobre o que poder exigir, não é?
Certo. Eu creio que aqui a chave é precisamente na forma como a Ucrânia está a responder a estas ameaças, também repostando com ofensiva. Ou seja, aquilo que nós temos visto, não só do lado dos Estados Unidos, mas também tem sido a conduta europeia de pressionar e de certa maneira, segregar a economia russa de potenciais clientes e agora, cada vez mais, a Ucrânia a atacar precisamente o coração desta máquina de guerra que são as refinarias de petróleo e que vêm alimentando a indústria, que é ainda a indústria que no fundo tem vindo a olear esta máquina. Eu acho que é o segredo e é a forma como a União Europeia e também como os Estados Unidos podem pressionar a Rússia para chegar à mesa de negociação. Antes de avançarmos para o ponto 2, queria-te fazer uma pergunta. Depois de uns dias desaparecido, havia a ideia aqui, estava a ser castigado por Putin por não ter conseguido selar com Rubio a reunião de Budapeste com Putin-Trump. Lavrov reaparece a dizer que considera Estónia, Letónia e Lituânia, os Bálticos, portanto, peões europeus, reféns controlados pelo Reino Unido. Que conversa é esta? É uma nova projeção de uma ameaça aos Bálticos por parte da narrativa russa? Bom, Lavrov tem sido bastante, tem-nos presenteado ao longo destes tempos com algumas declarações, precisamente no sentido de criar tensão e de mexer aqui com as regras do jogo. Eu acho que é absolutamente errático na linha daquilo que também Putin tem dito, no sentido de colocar como o ónus de toda a hostilidade e de todo o conflito na Europa e na Ucrânia. E, portanto, creio que é mais uma daquelas afirmações que gera maior animosidade, mas que deve ser, esta sim, creio, não tida em grande consideração pelos líderes europeus. Muito bem, proponho-te então avançarmos para o tema 2, também dentro disto. Eu tenho dito nestes dias no Guerra e Paz, Catarina, não sei se concordas, há duas histórias neste momento nesta guerra. A primeira acabámos de analisar, Pokrovsk, e a aparente superioridade russa de poder conquistá-la daqui a uns tempos. A outra história é que diariamente a Ucrânia ataca pontos estratégicos, sobretudo ao nível da refinação por parte da Rússia. Neste caso, Saratov, foi ontem, hoje uma outra em Orenburg, a 1400 km da fronteira. Como é que isto é possível? Genuinamente, eu não compreendo esta quase operação cirúrgica por parte da Ucrânia e como é que, do lado da Rússia, com toda esta máquina de guerra muito superior à ucraniana, deixa-se também ser afetada por estes ataques. Mas são, de facto, muito importantes nesta dinâmica de guerra mais ofensiva por parte da Ucrânia, até porque a capacidade de refinação desta mesma refinaria em Orsk, portanto, na região de Orenburgo, é de 6,6 milhões de toneladas de petróleo por ano. E, portanto, nós estamos a falar de um grande ataque a esta indústria energética da Rússia e que eu creio que vai deixando cada vez mais o Kremlin numa posição de enorme debilidade económica e de recursos. Acima de tudo, é disso que também falamos. Por outro lado, nós vemos que o ataque também tem sido feito nesse sentido ao lado ucraniano, portanto, de também afetar os civis e a própria subsistência energética que terão durante o inverno frio, mas é de facto de louvar e é uma inovação considerando o ano passado. Portanto, nós claramente que vemos uma mudança na estratégia ucraniana. Eu acho que grande parte disso é também todo o apoio canalizado através do fundo de armas que tem sido enviado para a Ucrânia, compradas no mercado norte-americano e que, portanto, cria também aqui uma maior oferta de armamento.